Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, a gente vai falar aqui sobre uma situação. O Vasco, né, obteve um grande resultado no domingo. O Vasco venceu a equipe do Grêmio por 2-1 e começou bem a sua trajetória nessa temporada muito difícil e muito complicada que vai ser o Campeonato Brasileiro. Mas muitas pessoas sabem, principalmente o torcedor é um torcedor, ele é movido à paixão, à emoção, né? E muita gente já falando que o Vasco vai ser campeão brasileiro, que o David é um cracaço de bola. E o meu vídeo aqui de hoje é falando não só sobre o David, mas falar sobre situações que estão ocorrendo dentro do Vasco da Gama. A gente não pode deixar aqui de passar pano, aqui a gente não pode passar pano, aqui a gente não pode desvirtuar uma situação que está acontecendo dentro do clube. A gente não pode tampar os olhos do vascaíno, a gente não podemos tampar os ouvidos do vascaíno. Vocês têm que ouvir e verem a realidade que está acontecendo dentro do Vasco. Há muita sacanagem, há muita sujeira, há muita mutretagem, há muita picaretagem e vagabundagem dentro do clube. E eu não vou poder, se omitir. E se souber de situações que estão acontecendo dentro do clube, eu vou falar. Quando o torcedor do Vasco festejou e vibrou da entrada da SAF, principalmente dessa empresa vagabunda 777 dentro do Vasco, eles diziam que o Vasco iria... Que o Vasco iria se tornar um clube que a mamata iria acabar dentro do Vasco. Aquelas situações de empresários dentro do Vasco, na época lá do Carlos Leite, mas só, meus amigos, que não acabou. A parada continua e o pior de tudo, se agravou ainda mais. A mamata cresceu e se agravou e cresceu ainda mais. Só que agora o nome não é mais Carlos Leite. O nome agora é André Cury. O cara que tem uma influência hoje gigantesca nas contratações do Vasco e de negociações de jogadores para lá fora. E com a nossa base hoje, que, meus amigos, estão sucateadas. Os nossos jogadores, os nossos jovens jogadores estão sendo desvalorizados no mercado, tanto aqui no Brasil como no mercado internacional. Jogadores que não estão tendo nem oportunidade de jogar. Pois o Ramon Dias, gente, veio através também de André Cury e junto com o Medel. O André Cury hoje tem 9 jogadores no atual elenco do Vasco. E jogadores que hoje estão super valorizados. Jogadores limitados
como o Praxedes e o Davis, que fez uma boa partida diante da equipe do Grêmio. Mas estão supervalorizando principalmente esses atletas. O Davis, na notícia de ontem, meus amigos, o Vitória ofereceu ao Internacional, que é o detentor dos direitos econômicos do jogador Davis, que está emprestado ao Vasco, 3 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio de euros. E o Vasco se recusa, né, a liberar o jogador que está emprestado. Olha só o que estão fazendo para ano que vem o Vasco comprar esse jogador por um valor altíssimo, pois é jogador de André Curi. É o jogador do André Curi, um jogador de um cara que hoje está mandando e desmandando no Vasco, principalmente em vendas e revendas de jogadores. Há muitas situações dentro do clube, há muita gente ganhando grana em cima do Vasco da Gama, e a mamata, gente, ela simplesmente cresceu pra caralho. Vocês que pensam que acabou, cresceu muito. E eu vou falar sobre uma situação aqui muito séria. O nosso canal aqui vai dar em primeira mão uma notícia de um jogador da base do Vasco que está saindo amanhã. Vai ser em primeira mão aqui no meu canal. Ninguém mostrou ainda. Sobre informações, fontes, né, que o jogador do Vasco da Gama, a gente vai passar aqui para vocês, está indo a 0,800 para o futebol da Europa. Está indo de graça pelo futebol europeu, porque o contrato dele está acabando e o jogador está sendo desvalorizado pelo Vasco do SAF. E a gente vai passar o nome aqui. Ele está indo para o futebol de Portugal. Vai para o futebol português. Um menino que chegou a jogar agora aí no profissional, no Campeonato Carioca, se eu não me engano, na primeira partida. É um jogador talentosíssimo, um garoto que tem uma projeção gigantesca no futebol, e o Vasco está passando o jogador de graça para o futebol da Europa, para o futebol português. Soube dessa informação e vou passar aqui para vocês que é um jogador. É uma situação onde a gente está vendo uma base sendo sucateada e jogadores do André Curi sendo supervalorizados no Vasco da Gama. Não posso deixar de dar essa informação, não posso se omitir de falar isso, sobre dessas informações. É um assunto grave, sim, pois o Vasco não pode ter gente ali agenciando jogadores para serem supervalorizados e a gente esquecer os nossos meninos da base. Tanto é que o Ramon Dias não está usando muito, principalmente nas últimas competições, a garotada da base. Por acaso botou 2 jogadores no jogo de anteontem contra o Grêmio, o JP e o Ryan, né? O Ryan é a bola da vez para ser vendido para o futebol da Europa ou para o futebol americano, ninguém sabe, ou para a Arábia, né? É a bola da vez, mas a maioria dos jogadores da base do Vasco estão sendo sucateadas. E a gente vai falar o nome desse jogador nesse exato momento, que está indo a 0,800 de graça para o futebol de Portugal. O nome do meio-campo é Marlon Santos. Marlon Santos, o 10 da base do Sub-20 do Vasco, está indo de graça para o futebol português essa semana. A gente está dando em primeira mão isso aqui. Eu acho uma sacanagem, uma judiação à instituição, a gente desvalorizar as nossas joias e valorizarem jogadores que não tem nada a ver com o Vasco da Gama. Jogadores de fora que estão sendo supervalorizados e a nossa base sendo sucateada dentro do clube com essa gestão da SAF e com o agenciador, o empresário André Curi. Essa é uma situação que a gente está aqui detonando no canal Russo Vascaíno para vocês, uma situação que está acontecendo dentro do clube, uma situação que a gente não pode deixar de falar aqui. Isso aqui é uma denúncia, isso aqui é uma crítica dura a esses caras que estão dentro do Vasco hoje, desvalorizando
desvalorizando aqui esse escudo e seus jovens jogadores feitos no Clube de Regatas Vasco da Gama. Marlon Santos, que lá atrás era a base do Fluminense, era um jogador que o Vasco, na época ali, se não me engano, o Deurico Miranda, o Euriquinho, pessoas ali do Vasco da Gama trouxeram esse garoto ali por volta de 2016, 2017 para o Vasco da Gama. O garoto tem 11 anos de clube, ama o Vasco da Gama. Infelizmente, o garoto está triste por essa saída, né? Ele vai estar saindo do Vasco da Gama porque esses jogadores que vivem dentro do Vasco, vivem ali nos alojamentos do Vasco da Gama, que tem um baita de um hotel para essa garotada, estão, né, ficam tristes com essa saída e serem desvalorizados principalmente pela Vasco SAF aí, por esse agenciador, esse empresário André Cury, que hoje manda e desmanda nas negociações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma notícia que aqui eu tenho que passar, é uma notícia que eu tenho que falar para vocês, cruzmaltinos, do que está acontecendo. E aí vocês veem uma situação do jogador David, gente, limitadíssimo. Fez um gol contra o Grêmio, jogou bem, sim, mas um jogador muito limitado, sendo super valorizado. Um jogador que não tem nada a ver com o Vasco, pois quem vai estar ganhando aí em cima do David é o empresário do jogador, o André Cury. É o André Cury. E aí, com isso, o Ramon Dias, que foi vindo pelo André Cury, né, o André Cury que trouxe o Ramon Dias para o Vasco da Gama, o Ramon Dias praticamente está aí nem escalando alguns jogadores, nem relacionando os jogadores da base do Vasco para partidas. Agora que ele botou o JP e botou o Ryan, tinha tempo que ele não colocava. O Eric Marcos, que é muito mais bola que o David e muito mais bola que o Rossi, nem relacionado para a partida diante do Grêmio foi. Tá legal, o Rossi jogou, esforçou, jogou bem, o David jogou bem, mas, gente, muitos jogadores da base são muito melhores que jogadores que estão jogando aí. Jogadores que estão vestindo a camisa do Vasco, porque eles têm que vestir a camisa do Vasco, por quem manda hoje no Vasco da Gama é o empresário André Cury, que agenciou também a vinda do Ramon Dias, e essa situação dentro do clube não é uma situação sadia, principalmente com a instituição Vasco da Gama. E temos aqui que denunciar e falar sobre essa situação, que realmente é muito séria. Então, o meia Marlon Santos, da base do Sub-20, que chegou a jogar no profissional, um jovem talento do clube, está saindo de graça do Vasco, de graça para o futebol da Europa, para o futebol português, a 0,800. Nenhum centavo para o Vasco, o jogador está saindo de graça para o futebol da Europa, para o futebol português essa semana. Infelizmente, tenho que passar isso a vocês, porque isso... Quem fala que a mamata acabou está totalmente enganado. Só mudou os nomes. Saiu Carlos Leite, entrou André Cury. E a situação simplesmente piorou, pois além de eles desvalorizarem nossos jogadores feitos na base do Vasco, os caras estão supervalorizando atletas vindos de fora, como David, Praxedes, supervalorizando esses atletas, em vez de estar valorizando a prata da casa, os jovens jogadores do Vasco da Gama. Essa é a situação que realmente piorou e piorou pra caralho. E a gente está falando aqui no canal Russo Vascaíno para todos vocês. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Hoje, meus amigos, estarei sendo convidado do podcast TV Carioca da Gema, comandadas por Sérgio Frias, de tudo um pouco. Hoje terei a participação às 18 horas no TV Carioca da Gema, no podcast. Serei entrevistado por Sérgio Frias e jornalistas consagrados do mundo da televisão brasileira. Não percam hoje às 18 horas no canal TV Carioca da Gema. Valeu, meus amigos, um grande abraço e um casaca no coração de todos. Valeu!